Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 120, assim será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 21. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não és senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas oníferas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banha o coração, assemelhar-te-ás a um poste de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatam em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, em apenas um viajor descuidado, no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas, se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Agora nós vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, à minha Mãe Santíssima e aos amigos espirituais, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos aqui para poder ouvir a palavra de Jesus, para também pedir a eles que continuem nos intuindo para estarmos no caminho do bem, em prol do próximo, que eles continuem também nos sustentando e nos amparando nas nossas dificuldades, que aos nossos olhos, muitas das vezes, parece um terror. Mas temos que ter fé e confiança no Mestre Jesus, e sabendo que tudo está sob seu controle. E que o Senhor esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Agora, a nossa palestrante, Dona Zezé. Mônica. Boa noite, companheiros. Que a paz de Jesus esteja em cada coração, encarnado ou desencarnado, nesta noite. E que possamos
estar aqui, com aquela vontade de estar e de entender tudo que vai se passar aqui com relação ao Joana d'Arc. No mês de dezembro, nós temos como tema Pelos Caminhos de Jesus. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas, nos circos da vaidade, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram as lições de Jesus. Com resignado heroísmo, nas artes, nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de beleza do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é a união, que é de amor, de fraternidade e concórdia. Esse texto foi tirado do livro Boa Nova, está no capítulo 29, Humberto de Campos e Chico. Qual é o objetivo do mês de dezembro aqui para a nossa casa? É, através da vida desses companheiros, que o pedaço que eu acabei de ler é referente aos cristãos que, naquela época do Cristo, vieram e passaram pela matéria e saíram debaixo de grande sofrimento, dilacerado pelas feras, na cruz, nas fogueiras, né? E é através deles que refletimos nos ensinamentos do Cristo, no qual eles vivenciaram em diversos aspectos diante de uma encarnação. Como nós estamos vendo, o tema é sobre Joana d'Arc. E Joana d'Arc, a fé revelando caminhos e resgatando o passado na obra do Cristo. Esse texto pesquisado foi tirado desse livro, cuja figura de Joana está ali, de Leon Denis, conforme está escrito aqui, e a tradução de Guilherme Ribeiro. Conta-nos Leon Denis, em seu livro Joana d'Arc, que nenhuma dentre essas lembranças mais tocante está no singular, porque eu não quis mexer no texto do livro, eu deixei. Mas a gente sabe, para combinar com lembranças, teria que ser tocante, né? Mais tocantes, mais gloriosas do que a da donzela. A donzela é Joana d'Arc, que iluminou a noite da Idade Média com sua aparição radiosa, da qual hoje Henri Martin, um pintor francês, dizia: nada de semelhante ainda se produziu na história do mundo. Nessa obra, ele narra a vida e a missão de Joana d'Arc, a grande heroína francesa do século XV, nascida como humilde camponesa, sem qualquer tipo de instrução, mas portadora de extraordinários dons mediúnicos. Leon Denis era e é um apaixonado por Joana d'Arc. Também, nós vamos ver aqui num slide mais à frente, que ele nasceu na mesma aldeia
em que nasceu Joana. E ele não a conheceu pequena. Ele, tempo mais tarde, também, no livro não diz, mas acho que também, ele não a conheceu na matéria. Por quê? Para ele escrever esse livro, foi preciso que ela, em comunicação mediúnica com ele, ditasse para ele tudo aquilo que está sendo contado no livro. No livro não diz, mas eu tenho a impressão que ele não teve contato com Joana na matéria. E ele, quando soube da história de Joana, ele começou a ir à aldeia onde Joana nasceu para tomar conhecimento da vida de Joana, de como era Joana em criança, adolescente, adulta, que ele só pôde ter esse conhecimento após o contato dele com Joana no mundo espiritual, para que ela desse a ele condição de escrever esse livro. Na figura que nós estamos vendo, a casa onde Joana nasceu e morou, que hoje é um museu. Ela parece assim uma casa, ali ainda está envelhecida, mas ela foi reformada e está transformada numa casa bem melhor. Inesgotável mina de ensinamentos. Em sua vida, há profundezas de causar vertigem aos espíritos mal preparados. Mas, para Leon Denis, que pesquisou a vida dela, tudo se aclara e ilumina. Ele diz que nasceu Joana no Vale do Rio Mosa, em Domremy, cidade de Lorena, na França, e que ele, durante a sua mocidade, visitou lugares onde ela vivera. Então, está provando aí, ela vivera, ele não teve contato com ela. Leon Denis afirma que seguiu as pegadas de Joana. Através da França, conheceu o castelo de Chinon, onde o rei Carlos VII recebeu Joana, a pequena igreja de onde ela fez retirar-se a espada de Carlos Martel, guiada pelos espíritos, com a qual ela guerreou. Chamada de Donzela de Orleans, era filha de pobres lavradores, Jacques d'Arc e Isabelle Romy. Bom, este livro, a história que ele conta dela é apaixonante. E quando ele cita inesgotável mina de ensinamento, é verdade, aqui e em outras obras que outros autores escreveram sobre Joana, a gente conta também uma história lindíssima de uma menina que aos 12 anos já conversava com os espíritos. Ela pastoreava o rebanho de animais da sua casa e sentava embaixo das árvores, enquanto o rebanho pastava, ela conversava com os espíritos. Era tão comum a Joana que ela não tinha medo, ela gostava de conversar com eles e não falava para ninguém, porque ela sabia que a maioria das pessoas não aceitariam, ainda mais numa época em que só a Igreja Católica mandava. Então, essa mina de ensinamentos a gente tem nesse livro e outras obras escritas sobre a vida de Joana. É uma vida de profundezas, quer dizer, de como uma menina com 12 anos já tinha a noção de que ela estava falando com os espíritos e como ela recebeu a notícia, através de um dos espíritos que ela via, de que ela estava destinada a salvar a França.
A princípio, ela não aceitou, mas, infelizmente, ela não poderia deixar de atender, por ela ser muito confiante em Deus, por ela saber que se ela tivesse essa, por ela saber que ela tinha essa missão, ela teria que acreditar e teria que cumpri-la, porque na mente dela, no que ela via de espiritualidade, era Deus que estava orientando-a para que ela fosse salvar a França. A história da França é que o rei morre, Dom Carlos IV, e o trono da França fica, de uma hora para outra, sem governante. O rei Eduardo, que é a guerra, antes, voltando um pouco, a guerra já durava 100 anos. Depois que Joana começou a agir para libertar a França, foram mais de 16 anos. E a França estava, como eu falei, como quem conhece a história sabe também, estava quase que destruída, porque a guerra já durava esse tempo todo e a França, esgotada, precisava de alguém que tivesse condição de vencer essa guerra. O rei Eduardo, a guerra era entre a França e a Inglaterra. O rei Eduardo III, ele achou com direito de tomar o trono da França porque ele era sobrinho da esposa do rei Carlos IV. E conta-se que não era possível uma pessoa descendente de mulher, eu digo, com relação ao trono francês, porque não aceitava a mulher ser a que deu origem para que o rei pudesse assumir. Como assim? Somente o homem, o pai, tinha condição de doar seu trono ou deixar como herdeiro o seu filho. A mulher não, porque ela era viúva, então ela não podia assinar para que o filho tomasse o trono da França ou fosse rei. Por isso, a guerra iniciou, porque ele não podia, mas ele queria, porque o trono estava vazio. O filho do rei Carlos IV estava com 12 anos e na França não poderia assumir. E, enquanto isso, o rei Eduardo III da Inglaterra queria assumir o trono no lugar do filho. O rei, antes de morrer, ele sabia dessa história do parentesco. Então, ele deserdou o filho para que Eduardo III assumisse o trono da França. E isso aconteceu. Por isso, a guerra, ele não desistia de continuar no reinado da França, e a França sendo destruída, foi que houve essa destinação de Joana d'Arc para que ela fosse a pessoa que já ia tirar a França daquela situação difícil. Joana era analfabeta. E as pessoas em torno dela diziam que ela não poderia assumir porque ela não conhecia nada. Mas ela respondia: não conheço as letras dos livros que vocês leem, mas eu conheço as letras de aquilo que eles falam comigo. Ela não podia dizer de onde era a fonte que ela tinha como informação, porque ninguém iria acreditá-la. Era boa e meiga criança,
amada por todos, especialmente pelos pobres, aos quais nunca deixava de socorrer. Cuidava dos enfermos, uma cristã piedosa e sincera, humilde, devota filha de Deus, nascida em 1º de junho de 1412, não descendia de alta linhagem, fiava lã junto de sua mãe ou guardava seu rebanho. Não sabia ler nem escrever, ignorava todas as coisas da guerra. Preferia o toque dos sinos, era-lhe como uma saudação do céu à terra. Eu paro um momento assim, porque a informação é grande, e aí a gente não pode. Desculpe aí. Então, era boa e meiga criança. Toda criança que a gente sabe que é boa, que é meiga, a gente gosta, a gente se apaixona, né? A mesma coisa era a Joana. Ela era amada por todos. Todos gostavam de Joana. Mas Joana também tinha por trás uma equipe de espírito que a guardava, que dava a ela a condição de ela ser uma criança boa e meiga. Ela socorria qualquer pobre que passasse à porta dela e que tivesse necessidade de uma dormida, ela cedia a sua cama e colocava essa pessoa para dormir no quarto dela. Causava dificuldades, porque pai e mãe não aceitam que uma criança passa alguém na rua precisando de uma pousada e essa criança traga para dentro de casa. Ninguém aceita, ainda mais hoje. Naquela época ainda podia acontecer, mas hoje é difícil. E Joana fazia isso. E os pais ficavam meio desconfiados, mas aceitavam. Ela era uma criança que ela gostava dos animais. Era apaixonada pelo rebanho que ela tomava conta, o rebanho de carneiro, que dava essa lã que ela fiava junto da mãe dela. Ela ignorava todas as coisas da guerra, porque onde ela morava só se falava em destruição que a guerra trazia, de morte, de pessoas passando necessidade, passando fome, coisas da guerra ela desconhecia. Tanto que os espíritos que ela era guiada por eles intuíam o rei para que ele aceitasse Joana na época que ela tivesse em condição de comandar o exército francês, dando a ela toda a condição para que ela pudesse guerrear e comandar o exército francês. Ela preferia o toque do sino a tudo que tivesse em torno dela. Ela gostava dos animais, mas ela amava também o toque do sino. Leon Denis conta no livro que ela ajudava o sineiro da igreja para que ele tocasse mais tempo o sino, porque durante esse momento que o sino tocava, ela entrava em êxtase e ficava ouvindo o sino badalar e conversando com seus amigos espirituais. Aos 12 anos, começou a ter visões. Começaram um dia de verão, ao meio-dia. Joana orava no jardim próximo à sua casa, quando escutou uma voz que lhe dizia para ter confiança no Senhor. A figura que ela identificou como sendo a do arcanjo São Miguel, e durante 4 anos ela hesitou em atender
o que o São Miguel queria que ela fizesse, que era para aceitar a comandar o exército francês. E ela, como criança, ela não entendia aquilo. Por isso, ela hesitou, levou 5 anos pensando no assunto. E a história de suas visões começou a espalhar-se. Porque quando Joana tinha essas visões, era nesse local, no jardim da casa do pai, ou no campo onde ela estava pastoreando os animais. Mas acontece que tinha sempre alguém observando e queria saber de Joana o que era, mas ela não se abria para ninguém, porque ela sabia que ninguém ia acreditar. Durante 4 anos, ela hesitou e a história de suas visões começou a espalhar-se. Alma plena de amor e vontade do bem, de dedicação a seus pais, fizeram-na pensar e não poder imobilizar-se na beatitude celeste. Bom, quando São Miguel fala para ela que ela teria essa missão, é que ela pensa nisso aí, porque ela amava muito os pais dela, então ela se dedicava muito a eles, então ela não queria se afastar dos pais dela. Então ela levou esses 5 anos pensando, e ela diz que ela não poderia ficar imobilizada na beatitude, quer dizer, como beata celeste, como prestando atenção somente no que os amigos espirituais diziam, e que ela, com 12 anos, ela não poderia ir para assumir uma missão dessa. Mas São Miguel não disse que seria de imediato. Ele dizia para ela que ela teria que se preparar. Os fenômenos mediúnicos acentuaram-se. Eram de grande vulto e logo passaram a considerá-la um ser dotado de poderes sobrenaturais. Eram fenômenos auditivos de visão, de premonição, que faziam dela um ser especial e davam lugar a várias interpretações. Bom, ela via, por isso a visão, ela via os espíritos. A princípio, só São Miguel. Mas no primeiro slide nós vimos que ela viu também, no meio de uma nuvem, seres luminosos. Mas ela não sabia quem era. Fenômenos auditivos, porque ela escutava a voz deles, aconselhando, falando com ela como seria a vida dela dali para frente. Premonição. Ela sabia o que iria acontecer. E ela enxergava à distância os fatos acontecidos. E que faziam dela uma que ninguém aceitava, achava que ela estava ficando maluca. Mas ela bem sabia o porquê daquilo tudo acontecia. A missão do Joana d'Arc. Uma visionária por nome de Maria da Pignon apresenta-se ao rei e fala que há uma armadura que o céu reservou para uma jovem destinada a salvar o reino. Essa Maria de Pignon era uma espécie de profetisa cartomante que morava perto lá da região de Joana. E quando ela viu a guerra se acentuando cada vez mais e que estava destruindo quase tudo, ela procurou o rei e falou para ele que em uma visão ela viu uma armadura. A armadura era a vestimenta que Joana iria vestir quando ela estivesse cavalgando em direção aos locais de guerra, aos locais que estavam acontecendo os tumultos. E o rei, a princípio, não acreditou.
mas ficou interessado. E, por toda parte, falava-se que uma jovem viria de Torremy. E essa jovem teria a missão de libertar a França. E Joana já sabia disso porque as vozes misteriosas e extraordinárias que ela ouvia já tinham falado com ela o que iria acontecer com ela. Ela já estava, nessa época que Maria viu a situação da armadura, ela já estava com 17 anos, já em condição de ir em direção ao rei para se apresentar. Joana, ela cresceu envolvida com essas vozes. E essas vozes foram com ela até ela ser presa pelos ingleses. Mais ou menos quando a guerra, em alguns locais da França, já estava dominada. Eu vou andar mais depressa um pouco, porque são muitos sinais. E a hora está avançando. São 45 minutos, né? As vozes dirigiam seus passos e traziam ordens superiores que a comandavam. Pobre Joana, aos 17 anos, teve que renunciar à sua vida tranquila. Junto ao rebanho que ela pastoreava, mergulhava em uma espécie de êxtase, numa longa prece, punha toda a sua alma e escutava uma voz que lhe dizia: Joana, filha de Deus, sê boa e cordata. Frequenta a igreja, põe tua confiança no Senhor. Até aí, Joana não frequentava a igreja. Ela ia frequentar, ela ia à igreja, mas frequentar, no que eu digo, no sentido de se envolver com a igreja. Ela ia, sentava no banco, fazia as preces dela e dali ela voltava. Mas o que São Miguel queria era que ela se entrosasse nos ensinamentos do evangelho que a igreja pregava, para que ela ficasse mais perto de Deus. Ficou atônita. Levantando o olhar, viu dentro de ofuscante claridade uma figura angélica que exprimia ao mesmo tempo a força e a doçura e se mostrava cercada de outras radiantes. A figura que ela via a princípio era São Miguel e as outras radiantes, São Miguel mais tarde fala para ela quem eram. A religião da época de Joana d'Arc. Naqueles tempos, o catolicismo era a forma religiosa, quase única, mediante a ela, poderiam as almas unir-se a Deus. Então, só através da igreja que os padres aceitavam que as pessoas se unissem a Deus e pudessem falar com Deus. E Joana não sabia disso daí, porque o que ela conhecia eram os conselhos que ela recebia de São Miguel e as outras duas santas que também, junto com São Miguel, a orientaram. A voz identifica-se, em outra visão, a voz identifica-se como sendo a do arcanjo Miguel. E apresenta as santas que o acompanhavam, fala da situação do país e revelam a Joana a missão que ela teria que cumprir. É preciso que vás em socorro do rei Carlos VII, para que, por teu intermédio, ele recubra seu reino. Gatinho, até esqueci o tempo. Carlos VII, como eu falei,
ele já estava em condição de assumir o trono, porque na época que começou a guerra ele tinha 14 anos, mas depois que o tempo passou, ele já estava em condição de assumir. Por isso que o São Miguel fala para ela que ela teria que ir em socorro do rei Carlos VII, porque ele teria que ter seu trono de volta. A partir daí, Joana começa a aceitar a ideia de ir à frente. Mas Joana, a princípio, escusa, dizendo: sou uma pobre rapariga que não sabe cavalgar nem guerrear. E São Miguel responde para ela: filha de Deus, vai, serei teu amparo. Os encontros visionários de Joana com os espíritos São Miguel e as santas são Santa Catarina e Santa Margarida. Pouco a pouco foram se estendendo e tornaram-se frequentes. Só não eram de longa duração. Eram sempre breves, concisos, luminosos. Joana dizia: São Miguel ensinou-me a bem proceder e a frequentar a igreja. Como nós sabemos que estamos dentro da casa espírita, estamos lidando com os livros espíritas e com os ensinamentos de Kardec, nós sabemos que os espíritos são breves. Eles não levam tempo de conversa. Eles falam o que tem que se falar nas reuniões mediúnicas. O mentor da religião, da reunião, ele fala o que tem que falar, ele não fica com conversas paralelas. A mesma coisa era na época de Joana. São Miguel, por ser espíritos que estavam ali, ele e as duas santas que estavam ali para guiar Joana, eles não ficavam de conversas paralelas. Eles eram concisos, restritos no assunto e breves. Davam o recado e deixavam Joana pensando no assunto. Certo dia, São Miguel diz a Joana: filha de Deus, tu conduzirás o rei Carlos VII a Rennes, que teve dificuldades em exercer o seu reinado, porque o pai dele o deserdou em 1420, colocando em seu lugar Henrique V da Inglaterra. Eu falei Henrique III, mas uma falha de memória, Henrique V. Desculpem, está consertado agora. Como seu herdeiro e sucessor. E lá em Rennes, o rei Carlos VII receberá a sua digna sagração como rei. Então, a missão de Joana, antes de comandar o exército, era de colocar o rei no seu trono. E ela, com 17 anos, ela ficou sem saber o que ela ia fazer. Mas, se, como Leon Denis diz, que ela era temente a Deus, ela aceitou. A França à espera. É preciso partir. Segundo Leon Denis, Joana, em um dia de inverno, junta sua bagagem em um pequeno embrulho, apanha um bastão de viagem. Bastão de viagem, naquela época, servia para afastar os animais bravios do caminho e ela também se firmar para não cair, porque na época de Joana não existia luz elétrica e ela teve que andar à noite pelas estradas escuras, guiada pelas vozes. Antes de sair, Joana ajoelha-se ao pé da cama dos pais que dormiam e silenciosa murmura em prantos um adeus, recorda nesse momento doloroso os cuidados paternos,
pensa no vazio que a sua partida trará para eles e todos que partilharam com ela alegrias e dores. Porém, o dever ordena e ela não faltará à sua missão. Eu fico imaginando, e talvez sei também que vocês ficam também imaginando, como uma menina de 17 anos pode assumir uma missão tão grande como entrar numa guerra, levar o rei, tirar o rei Henrique V. Eu falei Eduardo III, porque também tem a ver, sabe? Mas o que atuou mais foi Henrique V. Então, ele entrar numa guerra e tirar o rei que tinha seu exército, ela sozinha, ainda não tinha se entrosado com o exército da França, mas ela teria que ir. Lá ela seria instruída, e a partir desse momento que ela seria colocada diante do exército francês para que ela comandasse. Ela tinha muitos amigos na aldeia dela. E ela não se despediu de todos. Oh, Jesus, quando entra esse negócio é chato essa. Vai sair, em nome de Jesus. Aí. Joana lembra de que o pai sonhara com ela em companhia de gente de guerra. O pai dela, certo dia, quando ela ainda era pequena, não tinha ainda 12 anos, o pai dela fala para ela que teve um sonho com ela, que ela estava no meio de gente de guerra, quer dizer, ela estava guerreando e tinha a missão de salvar alguma coisa, só que ele não teve o sonho completo. E ele não sabia que a filha dele iria salvar a França. Ajuizada, pura como lírio, não procederá como uma desajustada. Seu coração só conhece o amor, o do seu país. Caminha por uma estrada deserta, partiu sozinha debaixo do céu imenso. Aos 17 anos, Dom Remy nunca mais tornou a vê-la. A mediunidade de Joana, como a hora já está avançada, eu não posso continuar, só vou encerrar com o restante da situação. E todos que tiverem oportunidade, não deixem de ler esse livro, porque é muito gostoso de se ler. Era médium de Deus, os fenômenos que provocavam diversas interpretações nela vinham do mundo espiritual, uns viam neles casos de alucinação, achava que Joana estava doida, histérica, e outros a chamavam de feiticeira, de bruxa. Entretanto, outros viam nela um caráter sobrenatural e miraculoso, poder que só quem era de Deus poderia ter. No tempo de Joana, essas coisas não eram compreensíveis. As noções sobre o mundo espiritual eram confusas e incompletas. E nós sabemos disso, que só com a codificação da doutrina espírita foi que a gente passou a ter conhecimento das coisas do mundo espiritual. Porque antes de Joana, a igreja comandava e tudo para a igreja era demônio que aparecia para as pessoas. Para encerrar, eu não falei nada a respeito de como Joana se portou. Joana teve que enfrentar um exército de homens bandidos, aventureiros, indisciplinados, que não acreditavam em Deus. Joana era debochada no meio daqueles homens. Joana não tinha condição de ser diferente. Ela manteve como ela era, quieta, calada, ouvindo as vozes e agindo. Mas Joana
fez um milagre. Ela conseguiu colocar aqueles homens tudo sob o comando dela. E quando já estava mais para frente um pouco dela dentro do exército, eles já a amavam e seguiu o que ela queria deles. Joana foi traída. O bispo da igreja contra ela, porque achava que ela era bruxa, feiticeira, vendeu Joana ao rei da Inglaterra, o tal que foi deposto, que também ainda estava na guerra, e Joana foi colocada num local que agora me falha o nome, não sei se era mosteiro, mas era aquelas torres de antigamente, onde se colocavam os presos ou as pessoas loucas. E lá ela tenta fugir, mas não consegue. Recebe a visita de uma senhora que se dizia louca. Ela conversa muito com Joana. Eu não posso me estender com o que ela fala, porque eu não tive tempo de ver isso aí. E eu também não tenho essa parte. Mas Joana é presa, condenada à morte. Perguntam para ela se tivesse uma porta para ela fugir, o que ela faria? Ela diz: se a porta estivesse ao meu alcance e aberta, era meu Senhor que estava querendo que eu saísse. E o que você faria, Joana? Eu obedeceria o meu Senhor, mesmo que eu tivesse que sofrer a morte, como eu sei que vou sofrer. Colocam Joana na fogueira, ela, antes do fogo atingirem, ela é retirada da matéria, vai para o mundo espiritual e hoje é Joana d'Arc que sofreu essas consequências, porque muito tempos atrás, em outras vidas, ela foi Judas e condenou Jesus com um beijo. Traiu Jesus. Por isso, entendemos que Joana sofreu o mesmo que Jesus sofreu, porque quando ela era Judas, ela traiu Cristo. E Leon Denis, ele compara muito a vida de Joana com a vida de Cristo. Quem for ler o livro vai encontrar muita coisa boa. Que Jesus nos abençoe, nos dê um resto de noite em paz. Muito obrigada pela atenção e até uma nova oportunidade, se Deus permitir. Bom, antes do nosso passe, Regina vai dar uma palavrinha para vocês. Oi, pessoal, boa noite. Então, hoje nós estamos decretando oficialmente, né, o encerramento das atividades de evangelização da nossa casa, Infância e Juventude. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, que aí eu vou engaçando, né? Infância e Juventude de 2021. Né? Nós estamos encerrando com um drive de Natal, por isso alguma movimentação ali fora, e a visita de uma personagem bastante importante, que veio nos ver, deve ter falado com todos ou com a maioria, e eu chamo Maria para entrar aqui e ficar com a gente um momentinho. Ela está vendo? Fala para a gente. Tem espaço no coração de vocês para o nascimento do menino Jesus? Isso. Então, a gente quer agradecer muito a parceria
das famílias conosco durante todo esse ano e dizer que nós encerramos, então, por agora e que estamos de volta em fevereiro, na segunda quinta-feira, que é, se não me engano, dia 10. Tá bom? Então, ainda no formato online, será presencial, conforme as possibilidades da nossa realidade, um consenso entre nós aqui da nossa casa, tudo dentro de segurança, seguindo os protocolos sanitários, mas já garanto que em fevereiro será mantido o formato online, ok? Muito obrigada. Obrigada, queridos. Bom, agora eu chamo os médicos passistas, se levantem para nosso passo coletivo. Vamos cantar uma música, né? Durante o passo. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, e a alegria vem. Jesus está aqui. Jesus está aqui, os quietinhos ficarão com Jesus. Agora, antes de fazermos a nossa prece, tem uns recadinhos aqui. Nós estamos com a campanha das sacas, né? São doações de alimentos. Pode ser entregue até o dia 15. O que mais estamos necessitando é arroz, feijão e óleo. Quem quiser, é de 9 a meio-dia e de 2 às 5. E outra coisa, quinta-feira que vem, dia 16, não haverá palestra presencial. Nós retornaremos, acho que no dia 23, não, 23, então, no dia 23, tá bom? A palestra semana que vem vai ser por WhatsApp. Agora nós vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos e só agradecer a Deus, a nosso amigo e mestre Jesus, a minha Mãe Santíssima, os nossos anjos da guarda, agradecendo a eles pela nossa vida, por esta casa bendita, que recebe a todos com todo carinho. Agradecer de podermos estarmos juntos, poder ajudar o próximo, seja tanto material, quanto também espiritual. Pois todos nós temos algo a doar. Peçamos aos nossos anjos da guarda que nos intuam da melhor maneira possível, para que possamos servir como Jesus nos abençoou e nos tratou com amor e carinho quando aqui passou. Que o Senhor esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.